Bem-vindos de volta, meus queridos, e nós vamos continuar aqui a conversar sobre a culpa, tá? Todos os graus de culpa, eles levam a um único caminho, que é o da indenização, tá? O artigo 944, ele determina que a indenização ela é medida de acordo com a gravidade da culpa e nos moldes da extensão do dano. Quando nós vamos conversar especificamente sobre o dano, nós vamos comentar as formas de chegar ao valor da indenização. E nós vamos ver que a indenização ela é calculada tanto com base na extensão do dano, mas também com base na gravidade da culpa. O artigo 944, ele determina que a indenização mede-se pela extensão do dano, mas que se houver uma excessiva ali, desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, tá? Como nós vimos, gente, nós temos dois tipos de responsabilização, não é isso? A responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Aquela primeira corrente que nós conversamos, ela entende que a regra é a da responsabilidade fundamentada na culpa, ou seja, a subjetiva, não é isso? Em que, para haver a responsabilização do ofensor, eu teria que comprovar a conduta, o nexo de causalidade, o dano e também a culpa, ou seja, comprovar que o dano é derivado daquela conduta culposa do ofensor, tá? Porém, nós vimos também que existe um alargamento da responsabilidade civil, que é a minha responsabilidade civil objetiva, que ela ocorre em dois casos, quando houver um risco da atividade e quando ela for fundamentada na lei. Isso lá nos moldes do 927, parágrafo único do Código Civil de 2002, tá? Na responsabilidade objetiva, como nós vimos, não seria necessário comprovar a culpa do ofensor, o que não significa que ela não exista, não é isso? A nossa culpa, gente, ela pode ser dividida em dois casos, tá? A culpa lato sensu e a culpa stricto sensu. A culpa lato sensu, ela tem o dolo como a sua modalidade mais grave, não é isso? Podendo ser encontrado, né, os dolos nas seguintes hipóteses. O dolo direto, que é quando a gente deseja a prática do ilícito, o dolo necessário, que fala a respeito de um efeito colateral, tá? Aquele efeito colateral típico, decorrente de um meio escolhido e admitido pelo autor como necessário ou certo, tá? Então, no dolo necessário, ao escolher aquele meio, ele acaba admitindo, né, que aquele meio é necessário e certo, então ele, portanto, acaba acarretando com os danos decorridos, né, desta escolha. E por último, a gente tem o dolo eventual, que é o agente, com a sua conduta, ele assume a prática do ilícito. Então, quando uma pessoa decide dirigir bêbada e ela causa um dano a terceiros, ela causa esse dano por meio de um dolo eventual. Com a sua conduta, ela já assume esse risco de causar um dano a um terceiro, tá? Já, gente, a culpa é stricto sensu, como vocês podem ver aí no slide de vocês, nela, o agente, ele pratica o ilícito com a ausência do dever de cuidado, tá? E na culpa stricto sensu, nós temos três espécies, que já são velhas conhecidas de vocês, que é a negligência, a imprudência e a imperícia, tá? A negligência é aquela conduta caracterizada pelo desleixo, não é isso? O pai deixa a arma em cima da cabeceira, o filho pega e acaba causando um dano a alguém. Isso é causado em virtude da negligência desse pai, tá? A imprudência, por si só, já é uma conduta omissiva, tá? Ela é derivada da omissão. Então, o motorista, ele acelera no sinal amarelo e acaba colidindo com um carro, acaba atropelando um pedestre. Ele foi imprudente, ou seja, ele foi omisso em algo que ele deveria ter realizado, aqui ele deveria ter parado no sinal amarelo, porque o sinal amarelo indica cuidado, vá com atenção, ok? E por último, a gente tem a imperícia. A imperícia está relacionada com a falta da habilidade técnica, tá? O exemplo é aquele médico que não tem uma especialização
né, em determinado caso, ele vai lá e realiza uma cirurgia fora da sua área e causa um dano a um paciente. Então, o clínico geral decide realizar uma cirurgia plástica, tá? Nesse caso, há uma imperícia. Uma pessoa que não é advogada decide fazer uma defesa. É também o caso de uma imperícia, tá? Gente, conversando sobre a culpa, eu acho interessante nós também conversarmos sobre a culpa concorrente, que está disciplinada lá no artigo 945 do Código Civil, que está aí na tela para vocês, tá? Gente, a culpa concorrente, ela não é causa de exclusão de responsabilidade. Isso nós já vimos lá os excludentes de ilicitude. Em nenhum dos momentos a culpa concorrente, que é quando a vítima também agiu para a produção do resultado danoso, tem-se, né, como uma excludente de ilicitude, como uma excludente de responsabilidade, tá? O fato da vítima ter agido em culpa concorrente com o ofensor é considerado pela doutrina como uma causa minorante do valor indenizatório, tá? Ou seja, havendo culpa concorrente, o que poderá acontecer é que o valor da indenização será diminuído, tá? A jurisprudência do STJ e a doutrina majoritária têm admitido até a aplicabilidade da culpa concorrente quando houver responsabilidade civil objetiva. Como nós já vimos na responsabilidade objetiva, independe-se de culpa, não é isso? Mas, mesmo diante dessa responsabilidade civil objetiva, o STJ tem admitido a aplicabilidade da culpa concorrente como causa minorante do valor indenizatório, tá? Então, se eu verifico também a culpabilidade da vítima para o evento danoso, e sendo nessa culpabilidade da vítima grave o suficiente, o juiz ele pode reduzir o valor dessa indenização, como nós vimos no 945, tá? Tá aí na tela para vocês, mas vamos ler juntos o 945. Ele me fala que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade da sua culpa e em confronto com a do autor do dano, tá? E o enunciado 459 da 5ª Jornada de Direito Civil também entende que a conduta da vítima pode ser fator atenuante do nexo de causalidade na responsabilidade civil objetiva. Nós ainda vamos conversar sobre o nexo de causalidade, é um dos elementos da responsabilidade civil que nós vamos conversar, ok? Gente, no próximo slide aí, eu trago para vocês mais uma classificação da culpa, não é isso? Eu digo para vocês aí no slide que a culpa, ela pode ser. Então, aqui, entre as modalidades de culpa, né? Depois que a gente já definiu o que é a culpa, já conversamos um pouquinho pela culpa, nós podemos verificar quais são as modalidades de culpa, tá? Nós podemos classificar a culpa aí primeiro, né? Essas duas primeiras exemplos que vocês têm no slide, em função da natureza do dever violado. Desse modo, a culpa ela pode ser contratual ou extracontratual ou aquiliana, tá? Como nós vimos, na responsabilidade contratual, o dever ele se funda no contrato, não é? Por exemplo, se o locatário, que deve servir-se da coisa alugada para os usos convencionados, né, para residência, ele não cumprir com tal obrigação e começar a fazer um comércio dentro dessa locação residencial, tá? Nesse caso, eu tenho um descumprimento, eu tenho uma responsabilidade que está sendo o quê, gente? Derivada do inadimplemento do contrato, não é isso? Já a minha segunda hipótese, ela ocorre da violação de um preceito geral de direito, não é isso? Lembra que nós vimos isso? Qual que é o preceito geral desse direito, gente? Não causar danos a terceiros, respeitar as pessoas e os bens alheios, né? Então, eu sempre dou exemplo para vocês de uma batida de um carro. Se um proprietário de um automóvel, de forma imprudente, né, empresta esse automóvel a um sobrinho menor que não tem carteira de habilitação e esse sobrinho causa um acidente, esse acidente vai ser um acidente em que a responsabilização será extracontratual ou aquiliana. É isso? Não está aí no slide, gente, mas eu queria comentar com vocês
que a culpa ela também pode ser classificada quanto à sua graduação. Ou seja, a culpa ela pode ser grave, leve ou levíssima, não é isso? A doutrina ela tem tido o entendimento que a culpa vai ser grave quando, de forma dolosa, houver uma negligência ali extrema do agente, tá? Não prevendo, ou seja, o agente ele não prevê aquele fato que é previsível ao comum dos homens, ou então ele tem a intenção de prejudicar, de causar o dano. Então, no caso de dolo ou de negligência extrema do agente, tem-se entendido que há que se falar em culpa grave, tá? A culpa vai ser leve quando essa lesão ali do direito pudesse ter sido evitada com uma atenção ordinária, tá? Com a adoção de pequenas diligências por meio de um homem comum, tá? E não foram adotadas, causando, portanto, o dano. E por último, a gente tem a culpa levíssima. A culpa levíssima é aquela que acontece por falta, né? É aquela que seria evitável, na verdade, por uma atenção extraordinária, tá? Ou uma especial habilidade ou um conhecimento singular, ok? Para a maioria da doutrina, a gravidade da culpa ela não vai exercer qualquer influência na reparação do dano. Mas nós vamos ver hoje em dia que o STJ tem entendido que a gravidade da culpa ela pode influir no montante, no quantum da indenização, tá? Gente, além disso, nós temos também a classificação da culpa quanto ao conteúdo da conduta culposa, tá? E aí vocês podem ver aí no slide que a culpa ela pode ser incometendo, omitindo, invigilando ou eligendo, tá? Gente, tem-se a culpa incometendo, também chamada de infaciendo, tá? São sinônimos, quando o agente ele pratica um ato positivo, tá? Ou seja, ele pratica um ato com imprudência. Mas se ele cometer uma abstenção, ou seja, se ele for negligente, aí a culpa vai ser em omitendo, tá? Exemplo de um professor de natação que por estar ali no celular, ele não verifica que o aluno estava se afogando e o aluno morre afogado. Então, nesse caso, houve uma negligência dele, não é? Houve uma omissão aqui. Já, gente, na culpa incometendo, infaciendo, o agente ele pratica um ato e ao praticar esse ato, ele causa um dano a um terceiro, tá? Lembrando que, gente, a omissão ela só poderá ser considerada uma causa jurídica do dano se houver a existência do dever de praticar o ato, tá? Nesse caso, se não houver esse dever de praticar o ato, não há que se falar em responsabilidade por omissão, tá? Já a culpa em eligendo, ela advém da má escolha, tá? Então, ela advém da má escolha daquele em que se confia a prática de um ato ou o adimplemento de determinada obrigação. Por exemplo, eu admito ou eu mantenho ao meu serviço um empregado que não é habilitado legalmente e que não possui as aptidões requeridas, tá? Nesse caso, há que se falar, então, de uma culpa in eligendo, não é isso? Além da culpa in eligendo, gente, eu tenho outro exemplo aqui da culpa in eligendo também, que eu gosto de falar para vocês, é quando uma empresa contrata um funcionário e esse funcionário ali, ele age em seu nome. A empresa ela vai se tornar responsável pelas ações desse funcionário. Se ele errar, né, se esse funcionário causar qualquer tipo de dano, a empresa que é responsável pelo erro dele. Isso é a culpa in eligendo. É a culpa por ter escolhido essa pessoa, por ter escolhido mal esse funcionário, ter escolhido errado esse funcionário. Nós vamos ver até isso lá no 932, inciso 3º, tá? Eu até trouxe uma situação para vocês, para contar, que é o caso de uma cadela Yorkshire que morreu após um funcionário de um pet shop em Curitiba acertar sua cabeça com um instrumento para tosa. O funcionário, ele alega que a cadela tentou mordê-lo, só que como a Yorkshire, ela tinha cerca de 30 centímetros e pesava 2 quilos, né?
entendeu-se que o profissional ele poderia ter evitado aquilo sem causar a morte do Yorkshire, tá? Embora o pet shop tenha acabado demitindo o funcionário, né? Mesmo assim, a responsabilidade é do pet shop, porque a escolha foi do pet shop em contratar aquele funcionário, tá? Por último aí, gente, nós temos o exemplo, nós temos a última hipótese, que é a culpa invigilando, tá? A culpa invigilando, gente, é aquela em que determinadas pessoas têm a obrigação de vigiar. E por ter essa obrigação de vigiar, eles tornam-se civilmente responsáveis pelos atos daqueles que eles deixam de vigiar adequadamente, tá? Então, essa que é a minha culpa invigilando. É aquela, então, que ela decorre da falta de atenção com um procedimento de outrem, ou seja, falta de fiscalização, tá? E aí, o ato ilícito que essa pessoa que deveria ser vigiada, o ato ilícito que for causado por essa pessoa que deveria ser vigiada, acaba sendo de responsabilidade daquele que deveria vigiar, tá? O exemplo mais comum disso, da culpa invigilando, é aquele em que os filhos menores causam dano. O 932, inciso 1º, ele determina que, nesse caso, a responsabilidade dos filhos menores que causam dano é dos pais, tá? Por isso que no judiciário nós temos visto ultimamente muitos pais sendo condenados a pagar indenizações por danos morais em virtude de bullying praticado por suas filhas, tá? Tem-se, gente, um entendimento que é a obrigação desses pais vigiar a conduta dos filhos, né? E diante desta culpa invigilando, quando o pai ele não vigia, ele não faz essa atuação da forma correta, os seus filhos acabam causando um dano ao terceiro. No 932, inciso 1º, a responsabilidade seria desses pais que têm o dever de vigiar os filhos menores. Bom? Então, gente, isso foi um pouquinho da nossa culpa, tá? Na nossa próxima aula, que é a nossa videoconferência, nós vamos falar sobre a conduta, e aí eu vou comentar com vocês outras hipóteses de responsabilidade civil objetiva, tá? E aí, ao longo do momento que a gente for conhecendo os pressupostos, nós vamos conhecer hipóteses de responsabilidade civil subjetiva e de responsabilidade civil objetiva, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Até mais e estudem essa nossa aula.